Paz e graça, que a paz do Senhor Jesus esteja no teu lar, que Deus venha abençoar suas mãos e seus pés onde você colocar, que Deus venha fazer algo sobrenatural sobre a tua vida, que Deus venha liberar as promessas sobre a tua vida, que Deus venha cumprir aquilo que Deus tem te falado cada dia. Estamos mais uma vez para gravar um vídeo aqui da parte de Deus e eu gostaria de compartilhar algo que Deus falou no meu coração. E eu creio que vai ajudar na tua vida espiritual. O que impede Deus de agir em nossas orações? Deus escuta as nossas orações, mas Ele faz aquilo que nós estamos pedindo? Ele faz aquilo que nós estamos orando? Eu vou te dizer algumas coisas que impedem Deus de cumprir aquilo que você orou. Deus falava no meu coração, coisas que impedem de Deus agir, de cumprir aquilo que você tem pedido em orações. São coisas que às vezes a gente nem imagina. São coisas pequenas, mas diante de Deus são grandes. Uma das coisas que Deus me falava, a primeira coisa que Deus me falava, mágoa. Mágoa no coração e não liberar perdão. Mágoa é aquilo que a gente tem contra uma pessoa que nos magoou, nos fez mal, e nós não liberamos perdão para aquela pessoa. Isso impede o agir de Deus na nossa oração. Porque a palavra do Senhor diz, se você não perdoar, Deus não te perdoa. E tem aquela passagem que Pedro pergunta a Jesus, quantas vezes devo perdoar meu irmão? E Pedro fala 7 vezes mais, e Jesus fala para ele, não, 70 vezes 7. Então o que acontece? Quando nós não perdoamos, Deus não nos perdoa. E isso atrapalha, impede nós recebermos algo da parte de Deus. Isso é uma das coisas também que impedem. A segunda coisa que impede a gente de receber algo da parte de Deus, oração com falta de fé. A pessoa ora, a pessoa ora já achando que não vai receber de Deus, porque faz uma oração, se Deus fizer tá bom, não vai fazer, se não fizer também tá bom, e faz aquela oração sem fé nenhuma, porque não está crendo no que está orando. Isso é uma das coisas também que faz Deus não fazer aquilo que você está pedindo. Entenda uma coisa, Deus ouve todas as orações, mas não quer dizer que Ele vai cumprir e fazer o que estão orando, o que nós oramos, né? Então a falta de fé, a oração com a falta de fé, trava o agir de Deus também na tua vida. Isso é uma das coisas também que existe. A outra coisa que impede também Deus de agir e cumprir aquilo que você está orando, o pecado sem arrependimento. O pecado sem arrependimento trava as promessas, as bênçãos de Deus na sua vida. Entenda uma coisa, pecado de arrependimento é o pecado que você se arrepende e procura mudar os seus caminhos, não fazer mais. Agora, o pecado que você faz, ora, e tem remorso, não tem arrependimento, isso impede o agir de Deus na tua vida. Tem pessoas que oram a Deus, da boca para fora, falam que se arrepende, mas na verdade não se arrependeram, elas tiveram remorso. Então remorso não é arrependimento. Remorso é aquilo que você faz, se eu soubesse não teria feito, mas aconteceu. Um arrependimento é aquilo que você faz e se arrepende e depois Deus vai e te perdoa e você volta a não fazer mais. É o que acontece. A falta de arrependimento do pecado impede também que você receba da parte de Deus. Outra coisa que impede também, avareza. Avareza é
a retidão, prendimento às coisas materiais, ao dinheiro. A avareza é aquilo que você tem e não abençoa ninguém, não ajuda ninguém. Isso também impede de você receber bênçãos da parte de Deus. Porque você não faz nada, não ajuda ninguém, não procura fazer aquilo que Deus nos ensinou. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Amar o teu próximo não é só você falar da boca para fora. Eu te amo. Mas quando uma pessoa estiver precisando, estiver necessitada, na rua, ou que seja, um familiar, um amigo, você está sempre com as mãos fechadas. Não abre as mãos para ajudar essa pessoa. Então a avareza também impede o agir de Deus na tua oração. Acontece muito isso também. Você deixa de receber bênçãos por causa da sua avareza. Isso é uma das coisas também que impedem. Não respeitar a autoridade espiritual. Não respeitar a autoridade espiritual. Não respeitar o cargo, o poder que foi derramado sobre a vida daquela autoridade espiritual. Seja um pastor, evangelista, presbítero, obreiro, o que seja. Quando você não respeita aquela autoridade espiritual, você também não vai ser respeitado por Deus. Você também, quando orar, Deus vai lembrar também que você não respeita aquela autoridade designada por Deus. Entenda uma coisa, há uma diferença, confrontar pessoas e confrontar a autoridade de Deus. O ser humano erra. Como pastor, como presbítero, como evangelista, o que seja, o ser humano está sujeito a erro. Você tem que confrontar. Se você tiver que falar algo, você fala: pastor, o senhor errou nisso, está errado, eu não concordo. Você não concordar com a pessoa, agora você não concordar com a autoridade que foi derramado sobre aquela pessoa, vai travar a tua vida espiritual e muitas áreas da tua vida se você não vigiar. Tem pessoas que não respeitam a autoridade espiritual e por isso pagam um grande preço. Nós vemos um exemplo claro isso na Bíblia. Davi, o rei Davi, teve o poder de matar Saul. Saul estava ali diante dele e Davi poderia ter matado Saul. Mas Davi falou: ai de mim tocar no ungido do Senhor. E Saul já estava longe de Deus. Deus já tinha abandonado Saul. Saul já não pertencia a Deus. Mas mesmo assim, Davi não tocou em Saul, porque ele respeitou a autoridade que estava sobre Saul. Porque quem ungiu Saul foi Deus. O povo escolheu Saul e Deus fez a vontade do povo. Então Deus fez a vontade do povo, ungindo Saul. E mesmo assim, Davi não tocou em Saul, porque ele respeitou a unção que estava sobre Saul. Ele não se levantou contra Saul, mesmo Saul estando todo errado. Então isso é sabedoria. Por que tem muitos crentes sofrendo e não conseguem avançar em nada? Porque não respeita a autoridade espiritual. Ele, em vez de respeitar a autoridade, ele, em vez de confrontar a pessoa, entenda uma coisa, confrontar a pessoa é diferente de confrontar a autoridade espiritual. Porque quando você confronta a pessoa, você vai diretamente falar para a pessoa. Quando você confronta a autoridade espiritual, você duvida que aquela pessoa é um homem que foi separado por Deus para exigir aquela autoridade. Então você não está questionando a pessoa, você está questionando a Deus. Labacebe, acalabaçai. Isso é forte. Tem muitos que estão questionando a autoridade de Deus, mas não questionam a pessoa. Há diferença e você tem que entender isso. Por isso que muitos não recebem aquilo que ora. Isso é uma das coisas que Deus falou para mim também, para me falar. Que muitos oram, mas não recebem nada. Por quê? Porque tem áreas da vida que não foram tratadas. Tem coisas que estão travadas na vida dessas pessoas. Por causa de atitude.
Outra coisa também que faz a gente deixar de receber daquilo que é de Deus em nossas orações. Fazer a obra de Deus de qualquer jeito, relaxadamente. Quando um pastor, o pastor da tua igreja, te chama, irmão, vem aqui, ajuda aqui para limpar aqui a cozinha, vem aqui, pode ficar aqui na porta da igreja para ajudar, pode ficar no estacionamento, pode fazer algo aqui para a igreja. E a pessoa nunca tem tempo para fazer nada. A pessoa está sempre dando desculpa. E depois ora pedindo a Deus, Deus, libera minha casa, eu estou numa prova financeira, estou com problema de saúde, porque não vê um milagre. E essa pessoa leva a obra de Deus de qualquer maneira. Vai para a igreja de qualquer maneira, faz as coisas de qualquer maneira, ora e depois quer que Deus abençoe. Isso também é uma das coisas também que a oração não vai fazer efeito. Por que muitos oram, não acontece nada? Por causa dessas coisas que eu falei antes. Essas brechas que são dadas. Por exemplo, eu sou um presbítero, se eu for pregar, se eu brigar com a minha esposa o dia todo e não pedir perdão e preparar um sermão para pregar depois, brigado com a minha esposa, eu xinguei ela, ela me xingou, aquela briga toda. Qual o efeito que esse sermão vai fazer? Se eu não liberar o perdão para minha esposa. Eu estou falando isso porque eu já vivi isso. Uma vez eu tive uma briga com uma caixa num lugar. Eu discuti com ela, que uma coisa que ela falou que eu não gostei. E eu briguei. E eu saí da loja e fui andando, né? Indo embora. No meio do caminho, Deus falou para mim, volta lá e pede perdão a ela. Mas ela tá errada, Senhor. E Deus falou, volta lá e pede perdão a ela. Eu fui lá, voltei. Minha senhora, me perdoe por eu ser grosso, me desculpe. Eu fiz minha parte. Entenda uma coisa, quando você libera o perdão, Deus também libera o perdão sobre você, dos teus pecados, das tuas falhas. Então entenda isso, meu irmão. Examina-se a si mesmo. Examina teu coração e tua mente para saber se você está certo em certas situações, para quando você orar, Deus venha cumprir as orações na tua vida. Se você tiver mágoas, coisas dentro de você que precisam ser arrancadas, peça para Deus arrancar, para que Deus possa ouvir tua oração e cumprir aquilo que você tem pedido. Tem coisas que estão travadas no mundo espiritual, na tua oração, por causa de falta de liberação de pecado, de perdão e certas coisas que você não cumpriu. Por isso que não está acontecendo na tua vida. Então, reflita nessa palavra. Se examina na tua oração e também antes da tua oração, para saber se você está fazendo as coisas certas. Amém? Fica na paz, Deus te abençoe. Shalom.